Olá, tudo bem? Então nós vamos falar sobre essas 4 coisas, tá bom? A primeira delas que eu quero falar é sobre frustração. Você tenta se comunicar, mas não consegue. Você tenta expor o que você está sentindo, mas parece que não chega na plenitude. Você não alcança isso. Você tem aquela sensação de que, por mais que você tenha se esforçado e falado, você não alcançou o que queria dizer. Há diversas causas para que isso aconteça. Eu vou começar por uma muito pessoal, né? Não minha, na verdade, quando é pessoal para quem está nessa situação. Imagine uma pessoa que teve um trauma ou uma mágoa muito profunda. Essa pessoa tem uma dificuldade de falar do assunto que feriu a sua alma, que feriu a sua mente. Então aquele assunto para ela é tão difícil que ela tenta falar, ela tenta pedir ajuda, tenta expressar de alguma maneira, mas ela não consegue porque perde a voz. Ela simplesmente é bloqueada, a sua mente fica a mil, mas ela não consegue pôr para fora. Fica um nó na garganta e aquele assunto não vem para fora. Isso é uma situação interna, pessoal, que acaba roubando a oportunidade de se libertar daquele aprisionamento. E isso é um limitador no desenvolvimento das pessoas. Muita gente não consegue avançar ou evoluir pessoalmente porque está carregando esse tipo de dor com a qual não consegue lidar. Então parece tão pesado e tão dolorido para aquela pessoa que o seu corpo reage de uma maneira negativa, dando uma resposta negativa, ou simplesmente evitando responder. E aí sente aquele engasgo, aquela bola na garganta e não consegue falar, não consegue dar nome para a dor, não consegue sequer esboçar o que está sentindo, embora faça muita força. Como é que se muda isso? Vai ser preciso reconhecer os seus limites, eu vou falar disso para você já, tá bom? E vai ser necessário você reconhecer quais são as tuas dores para que você mude a tua relação com ela. Vou te falar disso já já. Uma outra forma, uma outra coisa que é muito comum, que nos impede de comunicar completamente o que nós queremos e que causa essa frustração, é o fato de você não sentir uma aproximação real, não confia na pessoa, ou então você tem uma preocupação excessiva, né? Que é assim, eu não sei como é que a pessoa vai reagir, eu não sei o que ela pode fazer, eu não sei o que ela pode pensar. E essa é uma tentativa de controlar o pensamento e a resposta do outro que te impede de colocar para fora aquilo que você quer dizer, né? Então você acaba escolhendo demais as palavras e você tenta amenizar demais e quando você se dá conta, o que você queria expressar, você acaba não conseguindo expressar porque ficou preocupado com o que o outro iria pensar ou como é que o outro iria entender. Esse tipo de frustração acaba roubando da gente a oportunidade e a condição pessoal de evoluir, de mudar a nossa história e de viver uma transformação. Agora, como é que a gente rompe com isso? Como é que a gente rompe com esse tipo de frustração? É através do aperfeiçoamento do relacionamento interpessoal. O que isso quer dizer? Um dos critérios do relacionamento interpessoal, que eu devo falar também no curso, é sobre a comunicação, uma comunicação eficaz. Para que a gente tenha uma comunicação eficaz, nós precisamos saber exatamente qual é a mensagem que a gente quer transmitir. Não é? Eu estou aqui falando com você sobre 4 temas, eu vou terminar falando sobre esses 4 temas e sobre formas de vencer e romper com esses limites. Eu sei exatamente o que quero te dizer. Eu fiz anotações para isso. Eu me preparei para isso. Então, quando eu tenho uma questão que está muito difícil para mim, eu preciso lidar com esta questão trabalhando a intenção, o propósito daquela comunicação. Então, se eu não confio o suficiente em alguém, eu preciso saber exatamente o que eu quero comunicar, qual é o nível da minha comunicação para aquela pessoa. Se eu estou preocupado com a forma com que a pessoa vai interpretar o que eu vou dizer, então eu não vou dizer de qualquer maneira, mas eu vou fazer um resumo do que exatamente eu quero comunicar. Aí você deve estar pensando, mas na hora que eu preciso não dá tempo de fazer rascunho, não é? Pois é,
Mas a verdade é que você trabalha tanto essa coisa na sua mente que você não define nem para você mesmo o que é que aquela dor significa. E na hora de falar, a tua mente está confusa. Então resuma, tenha clareza da dor que você sente, do que você quer comunicar. E no momento de comunicar, você não vai ter a preocupação, a necessidade de se preocupar com o que o outro vai achar. Porque você tem claramente para você aquilo que significa a tua dor. Isso vai te ajudar a expor. Tá bom? Isso pensando na questão da preocupação. O outro aspecto é aquele de ter dores com as quais você mesmo não consegue lidar. Por exemplo, você foi muito magoado, foi muito magoada, ou passou uma situação de estresse tão profundo e aquilo te marcou tanto, que quando você lembra daquele assunto, você não consegue sequer respirar direito. Isso é uma mácula, é uma marca na tua alma, na tua emoção, que precisa ser administrada, que precisa ser revisada e que precisa ser ressignificada. Você precisa receber poder e autoridade e força sobre essa questão. Não adianta esconder, porque não vai desaparecer, tá bom? Então vai ser necessário que você se enxergue mesmo, por dentro. E isso tem muito a ver com o ajuste do teu modelo mental, do teu mapa mental, aquilo que foi construído dentro de você. Tá bom? Só uma pausinha aqui para eu receber o pessoal aqui com a gente. Vamos seguir aqui. Eu quero te falar... então deixa eu só te dizer o que eu anotei, tá bom? Para essas questões em que você tenta se comunicar e não consegue, ou que internamente você sabe que não conseguiu se expressar e não conseguiu expor aquilo que você realmente queria, é importante que você reconheça os limites. Ou seja, saber se tem uma limitação interior causada nas tuas emoções, na tua alma, coisas que te marcaram, magoaram e te bloquearam. Então você precisa reconhecer limites e tratá-los. E precisa também lembrar do propósito, que é aquela questão de estar preocupado com o que o outro vai pensar. Se você sabe exatamente qual é o propósito da tua comunicação, você vai encontrar várias formas, várias expressões que vão levar para outra pessoa exatamente aquilo que você quer dizer, tá bom? Então, duas coisas, reconheça seus limites e lembre-se do propósito.